Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 30 de maio de 2020, sétima semana do Tempo Comum. E por ser uma data que antecede o domingo de Pentecostes, então aqui eu vou estar colocando dois momentos da liturgia para o dia 30. Eu ainda tenho, o Deus Conosco dia a dia, que eu gosto bastante porque não adianta, tem pessoas que, eu estou naquela fase da idade que eu sou muito apegada às coisas materiais, não exatamente muitas coisas, mas nesse sentido assim de leitura diária eu gosto bastante de ter esse livreto. Por quê? Porque tem a liturgia do sábado normal, né, a leitura do dia. Então se você vai na missa pela manhã ou até meio-dia, até umas 2 da tarde, são essas leituras que eu vou fazer. Passou esse período, aí é provável que tenha a missa de vigília de Pentecostes, que antecede o domingo de Pentecostes. Não é o domingo, é a vigília, né? Então é um outro momento. Logicamente, algumas paróquias já devem estar fazendo as leituras do domingo de Pentecostes, depois das 6 horas da tarde do sábado, pode ser, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer primeiro a liturgia diária do sábado, da sétima semana da Páscoa, cor litúrgica branca. A gente está ainda na semana de oração pela unidade dos cristãos. A santa de hoje é Santa Joana d'Arc. E eu falei que ia fazer uma referência de um livro, né? Não tem nada a ver com a santa, mas algo me diz que pode ter sido uma inspiração do autor. Mas eu vou desenvolver melhor não vou desenvolver, eu já desenvolvi na novena. A novena terminou ontem de Santa Joana d'Arc, então eu vou ter que falar agora. Bom, um livro que me trouxe à memória, depois que eu fiz a novena a Santa Joana d'Arc, eu li quando era jovem, é O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Vamos retomar aí as aulas do ensino médio. Espero que você tenha tido ótimos professores de literatura e de história, principalmente literatura, teoria da literatura, né? Eu pelo menos tive na minha grade preparatória para o vestibular. Ótimos professores, inclusive. Então eu me recordo que quando a gente fazia análise de vários livros, mas principalmente esse do Guimarães Rosa, que é um autor brasileiro, foi diplomata no Brasil, agora não me lembro em qual país, mas então era um homem culto, diz que era um homem alto também, e com uma particularidade importante na escrita. Não é qualquer pessoa que consegue ler Guimarães Rosa. Ele lembra um pouco José Saramago, porque assim, ou você ama José Saramago de paixão, ou você odeia ele, porque você não consegue ler os livros assim de cabo a rabo. Não estou falando, não é uma escrita dos escritores russos com temas densos, sabe? Não estou falando do Dostoiévski e outros, né? Mas o Saramago ele tem um linguajar próprio para a escrita. Então, quem já leu, tentou ler, sabe o que eu estou falando. E o Guimarães Rosa, então, Guimarães Rosa também não foge muito disso. Se você já leu, por exemplo, um conto do Sagarana, que é uma outra obra, que são contos, você viu que é um estilo diferente que ele escreve. Como se fosse. Percebe-se que é um homem culto, mas ele tenta fazer o linguajar do sertanejo, lá do Nordeste. A realidade sempre é no sertão nordestino, né, que é uma cultura própria. E por que eu estou trazendo isso junto com a Santa Joana d'Arc? Senta que lá vem história. Então vamos retomar as aulas de teoria da literatura. Não sei se você teve ótimos professores de teoria da literatura, mas eu vou ter que dar uma retomada nesse sentido. Então, Guimarães Rosa estava também envolvido com o movimento, né, dos intelectuais e escritores brasileiros da época que tentavam trazer a cultura brasileira de uma forma mais assim, mesmo que seja de uma forma meio triste, não confunda Graciliano Ramos com Guimarães Rosa, né? Mas são dois ótimos escritores. Mas Graciliano Ramos também traz o contexto nordestino da época, com a seca, com aquela tristeza, com a miséria, com a ignorância, de uma forma seca. Eu sempre leio Graciliano Ramos como um homem seco, muito realista.
Guimarães Rosa ele tem uma certa poesia e a forma de escrita dele é meio inconsciente. Você precisa literalmente fazer uma comunhão, tipo, entrar na história para você entender. É um linguajar inconsciente, não é uma coisa racional. Você tem que meio que tem que entrar ali para você entender aquele linguajar e meio que tateando, percebendo o que o autor quer falar. Então, o Grande Sertão Veredas, que é a grande obra do Guimarães Rosa, ele é muito bem estruturado, muito bem escrito, tem um final, para mim, é um final impactante, mesmo eu já sabendo qual era o final. Meio que eu vou falar o final também, né? Me desculpa o spoiler, mas eu espero que você seja impactado depois como eu fui na época. Eu já sabia o final. A Globo tinha feito uma minissérie muito bonita, mas que não chegou aos pés do que a obra. Isso que eu acho interessante. Na época era uma minissérie com o Tony Ramos no papel de Riobaldo e a Bruna Lombardi, que era muito bonitona na época, no papel de Diadorim. Aí esse já é o spoiler, né? Diadorim, tal, né? Papel feminino, etc. Aí que tá a situação. No caso de Guimarães Rosa, inclusive em alguns contos de Sagarana, esse contexto do sertanejo, do sertão nordestino, ele é colocado como um homem medieval, de uma cultura medieval da Península Ibérica, que tem essa mescla entre o ocidente medieval com o ocidente muçulmano dos mouros, né, que dominaram muito tempo ali a região da Espanha e em uma parte de Portugal também. Sem contar que toda a cultura nordestina tem um pouco desse ar milenarista, que a gente chama, tanto na música, tanto na alimentação. Uma vez eu ouvindo a Rádio Canção Nova, não sei se foi na Canção Nova, mas era um rapaz, acho que depois virou pregador católico, diz que chamavam ele de Abuna, que Abuna é padre, né? Padre na cultura ortodoxa, da cristandade ortodoxa, e Abuna é um termo mouro. Ele é um termo muçulmano, né? Também vem da região ali do Oriente Médio. Outro detalhe que não é citado em Guimarães Rosa, mas tem a ver na mesma época, é o Lampião, o Seu Bando e Maria Bonita. Então, só para ilustrar um pouco assim, Lampião dizia-se que Lampião costurava suas roupas e bordava símbolos. Ele gostava de enfeite, né? Era um homem vaidoso. Fora que tudo que ele roubava colocava nele, né? Colar de ouro e anelão e tal, né? Fora, parecia aqueles caras do México, né? Colocava aquela cinta de bala, assim, atravessada também. Gostava de ostentar. Era o ser da ostentação. Você acha que é o pessoal do rap, do funk, né? Não, o Lampião era o top dos top da ostentação. E quando ele bordava esses símbolos, alguns símbolos como lua, estrela e tal, eram referências mouriscas, né? Então isso denota que realmente a região do Nordeste, nordestino, que também foi a primeira região colonizada no Brasil colônia, ele tem essa profunda tradição, essa carga medieval da Península Ibérica. E isso influenciou também no romance que eu estou falando agora. Não é um romance católico, mas de repente me veio assim. Por que eu estou trazendo isso? Por que tem a ver com Santa Joana d'Arc? Riobaldo, que é o personagem masculino desta obra, ele tem uma referência, uma parte, né, dele faz referência a Fausto de Goethe. Eu nunca li, não pretendo ler. Fausto de Goethe Fausto é o cara lá que vendeu a alma para o demônio. E Riobaldo, no correr da história, ele vai contando a história dele. Então, nós que lemos, o leitor, ele faz parte do livro, porque Riobaldo conta para nós, para o leitor, senhor, aconteceu tal coisa na minha vida. Já velhinho, né? Aconteceu isso, isso e aquilo. E ele fala, eu fiz um pacto com o demônio, mas eu estou na dúvida se aquilo realmente aconteceu ou não. Para que ele não morresse, né? Porque a história se passa de conflitos entre coronéis, né? Realmente é uma coisa medieval, né? Porque são senhores daquela região, senhores que têm terras e tudo, como se fossem senhores feudais, em guerra, luta armada, e um bando contra o outro. E Reobaldo fica no meio, lá num dos lados, e nesse um dos lados conhece, se não me engano, o Capitão Ramiro. A gente fala coronel porque eles tinham esse título, mas era o tal do Capitão Ramiro e tinha o filho, entre aspas, de Adorim, que eu acompanhava.
Que esse é o mistério também é um mistério, é a tensão que é gerada entre Reobaldo, né? Essa relação da amizade de Reobaldo com Diadorim, que no final redunda lá. Não, já meio que você já entendeu, mas eu não vou falar muito para vai que você queira ler. E a personagem de Adorim, quer dizer, eu estou falando a personagem, né? Mas até então fica subentendido que é um homem. De Adorim, essa figura, né, que no final se descobre que não era homem, mas também não tinha relacionamento com ninguém, ela era fiel ao pai dela, e que lutou até o fim. E aí eu me veio, né? Puxa vida, será que o Guimarães Rosa teve inspiração de escrever essa personagem de Adorim com Santa Joana d'Arc, mas não exatamente a santa, mas sim a personagem histórica? Porque Guimarães Rosa era muito culto, né? Então fica essa indicação de leitura, se você nunca leu O Grande Sertão Veredas, mas se você quer fazer um teste de tentar entender o linguajar, a escrita, sugiro que pegue um ou dois contos do Sagarana, que aí também tem esse lance medieval dentro da cultura nordestina aqui no Brasil. Tem um conto, inclusive, que tem um duelo que lembra muito um duelo medieval de dois sertanejos. Então, se você entender os contos do Sagarana, você está preparado para ler O Grande Sertão Veredas. Eu li quando eu tinha 14 anos, eu tô com 45. Quando chegou o final do livro, eu fiquei perdida. Eu falei, o mundo acabou para mim. Eu falei, por favor, volta tudo. É muito lindo. É um livro grosso, enorme, enorme. Mas é um dos escritores que eu tenho assim um carinho enorme até hoje. Todo mundo exalta Machado de Assis, né, Monteiro Lobato. Poucos sabem que Monteiro Lobato era realista. Ele tem um livro de contos chamado Urupês, que é muito pesado, que é uma disparidade comparado com toda uma produção do Sítio do Pica-Pau Amarelo que ele criou, né? Aquela doçura da Narizinho, da Boneca Emília, se perde em Urupês totalmente. Então, aí é uma outra indicação, uma quebra mesmo de conceitos com relação a algum escritor brasileiro. E é uma forma também da gente estar aproveitando a quarentena para fazer uma leitura um pouco mais pesada, né? Tentar entender e tudo, todo esse contexto que nós passamos, não ficar polarizando demais. Conheço padres, teve um padre, não vou citar nomes, né? Mas tem um padre aí da Canção Nova que falou que estava lendo Dostoiévski, né? Os irmãos Karamazovski. Nossa, que coragem, né? Eu acho muito pesado, assim, mas é muito válido. Para os escritores russos também tem um ar assim meio parecido com os escritores brasileiros, os bons, né? Essa coisa meio rústica ou local. Então fica essa indicação de leitura. De repente foge um pouco, né, do que o meu canal pretende, porque, como eu falei, o meu canal é católico. Lógico que eu vou estar falando coisas, às vezes, da política, da história. Lógico que também vai aparecer algum vídeo depois me corrigindo, que eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Ainda mais na parte de igreja católica, que eu sou bem falha, né? Então é muito bom porque significa não que a pessoa está me ouvindo. Não, não é isso. Lógico que não. A pessoa não me conhece, não está me ouvindo, mas eu percebo que sob a unção do Espírito Santo, né? O padre, o pregador católico está fazendo a devida correção, né? Isso é muito bom. E se eu descubro, eu coloco aqui no meu canal e indico para vocês. Então, eu acredito que as pessoas que me acompanham no canal são pessoas simples, tudo, gostam de uma boa leitura, mas chega uma hora que satura um pouco, né? Vida de santo e tudo. E se eu descobrir qualquer coisa, quer ver? Tem um livro que faz uma certa paródia de uma forma respeitosa, né, a Nossa Senhora e ao Senhor Jesus, que é o Alto da Compadecida, que eu acho assim muito bem escrito, muito bacana e muito divertido, principalmente o filme. O livro é um pouco cansativo, porque é uma peça de teatro, se não me engano, né, o Alto da Compadecida. Então ler peça de teatro é meio punk. Mas o filme, né, que é o Alto da Compadecida, foi muito bem representado, né, e aí os dois morrem, aqueles dois malandros lá, sertanejo também, que é tudo da cultura nordestina, e topam com o Jesus Negro e Nossa Senhora, que é a Fernanda Montenegro. Então,
Logicamente que apresenta uma Nossa Senhora mais no nível social, Ariano Suassuna acho que tem um pezinho lá na filosofia de Marx mesmo, mas a gente também tem que respeitar as pessoas, né? São pessoas da época, é, muitos se tornaram comunistas e ateus por uma questão de luta, que eles diziam luta armada, né? Por questões políticas, sociais, que eu peguei o final, que é a década de 80, né? E realmente a gente fica um pouco compadecido dessa situação que os brasileiros e toda a América Latina passou diante de uma ditadura militar. Isso que nós vivemos hoje na política brasileira é uma espécie de ditadura, só que de uma forma maldosa. Velada, maldosa, indiscriminada e miliciana. Né? Isso é realmente o tipo de opressão, mas que não chega aos pés, é totalmente diferente de um contexto internacional que afetou a nossa política local enquanto América Latina, enquanto Brasil. Então isso é preciso entender e as pessoas não entendem. Não adianta. Aí coloca tudo na farinha do mesmo saco. E como eu tenho formação em história, graças a Deus, com bons professores, mesmo sendo de esquerda, também não dá para jogar tudo fora, né? Temos que entender por que a pessoa tem esse posicionamento, por que o departamento tem esse posicionamento. Não precisa comprar essa ideia, mas precisa entender. Nós temos que ter uma noção clara do que realmente estamos defendendo, que interesses estamos defendendo. Porque eu vou dizer, a partir do momento que você defende uma família de milicianos, só se você está recebendo uma grana bem preta aí, ou então é melhor cair fora. Reza, faz combate espiritual. Não entra nos lances da ideologia não, porque você vai quebrar a cara. De verdade. Tá? Porque já deu para perceber que o presidente só defende a famíliazinha dele, né? Só que eu só vou dizer o seguinte. Eu não sou comunista, mas Marielle vive, tá? E eu espero que ela viva muito, que ela receba, que a família dela receba justiça. Não é porque ela que ela era feminista, que ela era homossexual, mas ela estava denunciando situações erradas dentro do Rio de Janeiro e o motorista dela e ela morreram por conta disso. Certo? Então vai me desculpar, mas eu não tenho como apoiar um governo maluco como esse. Eu tinha que falar, né, gente? Falta de senso tamanho, né? Jornalistas que não podem trabalhar porque podem levar o teu olho furado ou até o estômago furado pela cabeça torta de um bando de moleque e guria sem noção, que é isso que esse pessoal que fica lá esperando o presidente. E depois eu falo que não foi nada, a bandeira caiu na cabeça do cara. Se era jornalista, não sabia. Ainda fala isso, sabe? É a mesma coisa esses acidentes de trânsito que eu vejo aqui na região sul. Atropela a pessoa na estrada, na rua, vai embora, como se a pessoa fosse um cachorro sem dono. É um sentimento tão ruim, não é? Isso é coisa de moleque, de pirralho, de pirralha, né? Esse exemplo não cabe aqui. Não nos cabe, né? Então, às vezes a gente não tem nem a coragem como teve a personagem criada por Guimarães Rosa, que vai até o fim da sua vida lutando por um ideal, defendendo os interesses do pai dela. Assim como Santa Joana d'Arc defendeu Jesus até o fim, mesmo ouvindo vozes. Não sei se tinha visões, mas ela ouvia muitas vozes. E ela foi até o fim. E foi até como? Queimada. Julgada pela Santa Inquisição, né? Pelo Tribunal da Santa Inquisição. E acha que é fácil queimar a memória de um santo, ainda mais ungido por Deus, né? Não vai, isso não acontece. Bem, sobre Santa Joana d'Arc, sugiro que você procure uma boa biografia, preferencialmente que não a trate como meramente uma personagem histórica. Ela tem que ser tratada como santa nesse caso. Né? Os motivos da canonização dela no século XX, né? Qual foi o milagre, ou por que o Papa realmente levou aos altares depois de tanto tempo, já que ela é da Idade Média, né? Defendeu a própria França com a sua própria vida, né? Colocando um rei católico, que é o rei Carlos I, e que não, esse rei nem defendeu a Joana d'Arc. Foi um fraco, vou falar bem a verdade.
Foi um mané. Ela ajudou, deu a vida por ele, para colocar ele lá, mas, obviamente, né? A nossa Santa Joana d'Arc, tinha noção clara de que o merecimento só viria do céu, né? O reconhecimento. Ela só cumpriu a vontade de Deus. Mas também, se você puder ler o Grande Sertão Veredas, leia, tá? Vale muito a pena. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, então, na leitura do dia 30, sábado, normal, são só 3 leituras. Então, a primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 16 a 20, e depois do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para vir-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no Salmo 10, com o refrão: Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Examino o justo e o ímpio e detesto o que ama o mal, porque justo é nosso Deus, o Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. O evangelho de hoje está em João 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Aqui eu vou fazer um apontamento, né? Uma indicação. Todos os discípulos diretos que tiveram contato com o Senhor Jesus, até Paulo, que nem, né, só teve um encontro pessoal, nunca viu Jesus em vida, assim, foi chamado para a missão, né? São Paulo foi chamado para a missão, mas lá na estrada de Damasco, e fora que ele teve contatos com os outros discípulos posteriormente. Todos eles morreram de martírio, foram martirizados, com exceção de São João. São João Evangelista, esse discípulo tão amado de Jesus, ele morreu de velhinho. Eu tenho, falar a verdade, há alguns anos eu tive uma dúvida, assim, mas será que ele morreu porque cuidou de morreu de velhinho porque cuidou de Nossa Senhora? Porque ele foi o discípulo que ficou ao pé da cruz e Jesus disse para Nossa Senhora, fez o seu último testamento com relação a isso. Olha como os bens do Senhor Jesus são diferentes dos bens que nós temos. Ele viu a mãe chorando, o discípulo jovem chorando, olhou para Nossa Senhora e falou: Mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E aí, a partir daquele momento, João passou a cuidar. Tanto João quanto a família de João o Evangelista cuidaram de Nossa Senhora, né? Não sei, eu tenho essa perspectiva, assim. Por isso que não vou mentir, né? Eu sou ser humano, miserável mesmo.
Eu tenho um amor por Nossa Senhora, mas às vezes eu também falo, ah, Nossa Senhora, eu quero, né? A senhora pode vir aqui, eu cuido da senhora, eu sou essa coisa miserável, né? Mas escapar do martírio a gente não escapa, né? Mais. Sabe como é que é o mais, né? A gente sempre vai pra barra da Nossa Senhora, da mamãe, né? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas saiba que, de fato, o único que não morreu de martírio dos discípulos diretos do Senhor Jesus foi João Evangelista. Ai, 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 se você fica desrespeitando Nossa Senhora. Depois não sabe por que as coisas acontecem, depois, né, querem tua cabeça, querem depelar você, né? Ó eu, né? Tá. Agora vamos para as leituras da Vigília de Pentecostes. São 4 momentos, né? 4 leituras. Então a primeira leitura está em Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Agora são as leituras da Vigília de Pentecostes, que acontece à noite, né, do sábado, nesse sábado, dia 30, em preparação ao domingo de Pentecostes. Lembrando que, se você pode participar da vigília na TV, perfeito. Algumas paróquias e de algumas dioceses abriram aí suas portas para poucas pessoas. Se você puder ir também, vá. Se não, não deixe de ver a missa de domingo de Pentecostes, tá bom? Vamos lá, Joel. Profecia de Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também sobre os meus servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. O salmo responsorial está no 103, com o refrão: enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis e de luz vos envolveis como num manto. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendizo a minha alma ao Senhor. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vos deis o alimento. Vós lhes dais o que comer e eles recolhem. Vós abris a vossa mão e eles se fartam. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem da terra toda a face renovais. Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A segunda leitura está na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 27. Irmãos, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto, e não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos é porque o estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Santo Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. O evangelho desta vigília de Pentecostes... lembrando, na vigília de Pentecostes a cor utilizada é a vermelha já. Domingo de Pentecostes é a cor vermelha. O evangelho de hoje está em João 7, versículos 37 a 39, bem curtinho. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que devia receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da vigília de Pentecostes, e eu desejo a todos um ótimo sábado em preparação ao domingo, tá? Então, o domingo de Pentecostes, efusão do Espírito Santo, são as leituras, né? Referentes a isso. E lembre-se,
Às vezes a gente não sabe o que pedir realmente para o Espírito Santo. Acho que o mais importante que todo católico com um pezinho na RCC, um pezinho na renovação carismática deveria pedir, ou que foi tocado a partir desse carisma, de algum carisma da RCC, que deveria pedir sempre: Senhor, concedei-me a graça de discernir os espíritos que chegam a mim. O discernimento de espíritos é muito importante, porque às vezes a gente acha que pregar a palavra, falar em línguas, ser profeta é muito bom, mas não é sempre que isso acontece. Às vezes eu falo: Deus, o Senhor me livre de ser profeta. Um ou outro momento não tem problema, o Senhor me use, mas eu entendo que não é sempre que a gente recebe o dom da profecia. Algumas pessoas têm o dom, né? Mas é importante a gente fazer o discernimento dos espíritos. Esse acho que deveria ser o pedido mais importante de padres, presbíteros, pregadores católicos, fiéis católicos, leigos consagrados. Esse deveria ser o mais importante, porque às vezes no meio da voz de Deus, da voz do Santo Espírito, o demônio ele entra, ele é pernicioso, ele é medonho, ele entra nesse caminho como se fosse uma via de, como a gente chama as autobans alemãs, né? Ele entra e dá uma intenção que na realidade é uma tentação e nos faz cair em perdição, em contradição. Então é preciso tomar muito cuidado. Eu já topei com pessoas leigas, participantes de grupo de oração da renovação carismática, que dava para ver. Naquela hora Deus me concedeu a graça de fazer o discernimento, de ver que a pessoa falou não em nome de Deus, mas falou em nome de algum espírito imundo, porque chegou até a virar o olho. A gente tem que perceber até as reações das pessoas. Às vezes entra uma coisa qualquer na pessoa e fala um negócio e no final dói, sabe? Certas coisas que doem demais, que a gente sente uma humilhação, porque às vezes na hora não dá para dar nome, né? Você pode ter certeza, coloque isso em oração para ver se realmente é do Santo Espírito Santo. A gente tem que ter dúvida. Coloque se é do Espírito Santo, senão é motivação do demônio. De espírito zombeteiro, sabe? Como diz Jesus, sai daqui, espírito imundo. Tem muito espírito zombeteiro que vem acabar com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Sabe? Olha, eu amo muito a renovação carismática católica, mas eu já tive dissabores assim muito grandes. Então eu rezo muito para que essas pessoas tenham discernimento, ou que comecem a fazer retiros de silêncio, para começarem a ouvir certinho o que está acontecendo, se é uma esquizofrenia pessoal, se realmente é uma infestação diabólica, ou se está acontecendo do mesmo canal que está vindo a palavra de Deus, está vindo o demônio junto, porque acontece. E a gente não é médium, né? Então tem que fazer esse discernimento. Então esse é o único pedido que eu faço. Você está em dúvida do que pedir? Eu peço muito isso para mim e peço a você também, que você possa ter o discernimento do Espírito. Não desgrude do teu anjo da guarda, não desgrude de Nossa Senhora e não desgrude do Espírito Santo. Mas às vezes é bom colocar em dúvida. Senhor, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Se coloque em oração. Não demora muito, a resposta vem. Tem um livro muito bacana, de uma coleção da Canção Nova, do Márcio Mendes, Discernimento de Espíritos. Se um dia você puder fazer o curso, que o curso é fechado, e também no meio da pandemia não vai ter ou não teve, né? Mas tem uma época certa, um grupo fechado, lá na Canção Nova, que fazem um curso de discernimento de espírito. Se você é da renovação carismática, se informe. Entre em contato com a Canção Nova. Eles sempre fazem esse curso. É fechado. Tem que fazer inscrição, tem que pagar, tudo. Mas vale muito a pena. Eu nunca fiz. Mas eu sinto no meu coração que quem pode, faça. Faça mesmo. Faça essa experiência do discernimento dos espíritos. Você tem que separar as coisas. Porque às vezes a gente ouve cada besteira, tanto no lado pessoal quanto no lado coletivo. E depois o povo fica sem cara, né? Fica com a cara no chão depois. Tá bom? Paz e bem. Se eu descobrir algum vídeo do padre Paulo Ricardo sobre discernimento de espírito, eu vou falar. Eu vou postar também. Mas acho que é muito importante e é um pouco falado. Porque eu acho, na minha concepção de achismo, que alguns pregadores católicos não fazem discernimento de espírito. Precisem. Por isso que eu sou muito desconfiada com relação a certas profecias.
Algumas dá para perceber que a pessoa realmente já fez esse discernimento. Então, vai falando e vai acontecendo, graças a Deus, né? Mas em alguns momentos, e sem contar que, como é que a gente sabe se aquela profecia é obra do Espírito Santo? Temos que esperar os frutos. Pode ser a cura, pode ser uma conversão, muitas coisas assim. Temos que ver os frutos vindo, advindos, né, para aquela pessoa, para aquela situação. Tendo bons frutos, realmente é do Espírito Santo. Ainda mais se suplantou alguma adversidade, etc, etc. Então é um impossível de Deus acontecendo. Mas cuidado, você, irmão católico, não fique buscando profecias. Busque o discernimento. Isso é muito importante. O discernimento de espíritos, saber que é realmente o Espírito Santo, é muito importante, porque senão a gente é enganado. O demônio, ele é o teatralizador, ele é o ator perfeito que vai imitar a voz, um sentimento, um cheiro e vai nos enganar. Então a gente precisa estar sempre alerta. É um combate espiritual ferrenho, diário. Tá bom? Um abraço a todos, uma ótima solenidade de Pentecostes. Desejo a todos um ótimo sábado e um ótimo domingo. Domingo tem mais, né? Deus nos ajude até lá. Paz e bem.